Bom dia, turma. Vamos hoje iniciar a unidade 11, então abram na página 148 no livro de vocês. Bom, então aqui na página 148 e 149 nós temos essas imagens. E temos as perguntinhas ali do lado, ó. O que você observa na imagem? O que mostra, né, essa imagem, né? A gente pode ver aí, olha só, tantas coisas conhecidas. Você sabe quais lugares são esses? Sabe o nome de algum deles? E aí, você conhece algum deles? Qual desses lugares você gostaria de conhecer e por quê? Qual a paisagem mais bonita que você já viu? Reflete aí. Bom, vamos então juntos fazer a leitura da página 150. Eu leio aqui, vocês leem aí, tá bom? Então vamos lá. Especial Amazônia. Destino Amazônia. Que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, você já sabe. Mas você saberia dizer por que a região se chama assim? Quantas pessoas vivem por lá? Quais as doenças locais mais comuns? Ou quantas espécies de animais e plantas são encontradas ali? Não? Então está mais do que na hora de você começar essa leitura, que vale como uma visita à Amazônia. Aperte o cinto, que a viagem vai começar. A origem do nome. Sabe de onde vem a palavra Amazônia? De Amazonas, nome dado pelo explorador espanhol Francisco de Orellana ao rio que ele percorreu em 1541. À época, Orellana viajou pelo rio e afirmou ter combatido um grupo formado só por índias. O espanhol, ao contar essa história, comparou as indígenas às amazonas. Depois do rio, o nome Amazonas batizou a região e, a seguir, o estado se formou. Ao receber a terminação ia, formou a palavra que dá nome à floresta, Amazônia. Mapa do tesouro. Ao contrário do que muita gente pensa, a Amazônia não é só brasileira. Esse imenso vale úmido, coberto de florestas, espalha-se pelo território do Brasil, assim como pelo da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Extensão territorial da floresta amazônica em 2020, porém, mais da metade da floresta amazônica está dentro dos limites brasileiros, distribuída por estados da região norte, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins, assim como no Mato Grosso e no Maranhão. Além da imaginação. Para a maioria dos brasileiros, pensar na Amazônia é imaginar um imenso tapete verde, extensas áreas planas cobertas por árvores e mais árvores. Mas a Amazônia é muito mais do que isso. A região é um mosaico gigantesco que engloba diferentes tipos de florestas, com variações enormes de relevo, de clima e de organismos da fauna e da flora, explica Helder Queiroz, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá. Na Amazônia, além das florestas altas de terra firme, existem ainda áreas que passam de 6 a 8 meses debaixo d'água quando os rios sobem. Essas áreas, chamadas de floresta de várzea, apesar da enchente, continuam tendo vegetação. Na Amazônia, porém, existem muitos outros tipos de floresta, além das de várzea. Há, por exemplo, as florestas de Igapó, que permanece alagada mesmo na estiagem, áreas sem árvores chamadas campinas, savanas amazônicas, entre outros tipos de floresta. Quanto ao relevo, há desde pontos na Amazônia Central de muito baixa altitude, a menos de 100 metros acima do nível do mar, até pontos bastante elevados, com mais de 2.000 metros, conta Elber. Além disso, há várias áreas de relevo acidentado, como a Serra dos Carajás, o Monte Roraima e o Pico da Neblina, o mais alto do Brasil, com quase 2.994 metros.
No clima, a variedade continua. Há desde regiões áridas até locais em que chove mais do que 4.000 milímetros por ano. Para você ter uma ideia do que isso significa, seria como se nessa área, onde cai essa chuva, se formasse uma piscina de 4 metros de altura. Além disso, compare só. No Cerrado, chove entre 1.200 e 1.800 milímetros. Viu como a Amazônia é um dos lugares onde há mais chuva durante o ano no Brasil? Quem vive na Amazônia? Definitivamente, a Amazônia não é uma região vazia e desabitada. Somente dentro de limites brasileiros há cerca de 20 milhões de pessoas. Mas se engana quem pensa que a maioria da população amazônica é formada por índios. As estimativas indicam que deve haver entre 210 e 270 mil indígenas na região, o correspondente a cerca de 1% da população da Amazônia. O restante é não indígena, conta Luiz Eduardo Aragon Vaca, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Há, por exemplo, muitos descendentes de árabes, japoneses e italianos, assim como muitos nordestinos na região, explica Luiz. Hoje, a Amazônia tem uma população fundamentalmente urbana. Cerca de 70% da população vive em cidades, conta Luiz. E mais, na Amazônia, já existem 2 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, Manaus e Belém. Bom, aqui nós temos algumas palavrinhas, né, em destaque aí no texto. Amazona, que é aquela mulher guerreira e valente da mitologia grega. Várzea, que é um terreno plano na margem de rio, uma planície extensa. E igapó, que é um outro tipo de mata, né, da floresta amazônica, é uma área que se mantém alagada mesmo em época de estiagem, ou seja, mesmo quando é seca, né, época de seca, essa área se mantém alagada. Então vamos lá agora, página 154, vamos fazer uns exercícios. Ideias em construção. Converse com seus colegas sobre as perguntas. Você já leu outro texto sobre algum assunto semelhante? Que informações desse texto você considerou mais interessantes e por quê? Esse texto apresenta opiniões do autor ou fatos reais descobertos com pesquisa. Você aprendeu algo novo lendo esse texto? Repara só, né? Esse texto que nós lemos, ele conta sobre uma situação real, né? Não expõe não expõe ideias, não expõe opiniões do autor, são fatos reais, né? E aí, você já leu algum outro texto semelhante a esse? E você aprendeu algo lendo esse texto? Então, vamos lá. O texto que você leu é um artigo de divulgação científica. A que público esse artigo se destina? Justifique a sua resposta. Será que tem um público específico para ler esse texto? Não, né? Qualquer pessoa que queira saber sobre esse assunto pode ler o texto. Eu quero saber sobre a Amazônia. Eu vou lá e eu pesquiso um texto sobre a Amazônia, por exemplo, esse texto e leio, tá? Então, se destina a qualquer pessoa que queira saber mais sobre o assunto. 3. Releia o título do artigo e responda. Qual a relação se estabelece entre o título e o texto? O título, né, tá lá, Destino Amazônia. Então, qual a relação do texto do título com o texto? O título apresenta de forma resumida o tema que será tratado no texto. A gente sabe que quando a gente lê o título, né, Destino Amazônia, o texto vai estar falando da Amazônia, né? De acordo com o texto, qual a origem da palavra Amazônia? A origem do nome, né, da Amazônia está na página 150, onde diz assim, ó, a palavra originou-se do nome do rio Amazonas, que por sua vez foi batizado em razão de uma comparação entre as indígenas que habitavam a região e as guerreiras gregas.
Essa comparação foi feita pelo explorador espanhol Francisco de Orellana, que diz ter combatido um grupo de guerreiras indígenas. Aqui no exercício 5 ele pergunta em quais territórios se localiza a Amazônia. A Amazônia se localiza apenas no Brasil? Ou se localiza no Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, tá? Então é letra B. Aqui na 6 é para pintar no mapa do Brasil os estados onde a região Amazônia se localiza, né? Então a gente pinta tudo isso aqui, ó, tá? Pinta aí, pega o lápis de cor e pintem aí direitinho toda essa região que tá aqui que eu pintei para vocês, tá? Ó, todos esses estados aqui, certo? Bom, pessoal, então a tarefinha de vocês para hoje é fazer um mapa mental da unidade 10, tá? Que foi essa unidade que nós acabamos. Não se esqueçam de colorir e de ilustrar, façam bem bonito, tá? Um beijo, até a próxima aula.